Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Chamo-me Miguel Fragoso, sou economista, contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate as Finanças por Tu. Hoje vamos dar um tema muito interessante e para o qual é preciso chamar a devida atenção. Mais-valias pela venda da casa. Como é que se calculam? Como é que são tributadas em sede de IRS? É o tema que eu hoje vou desenvolver neste vídeo. Trata-se de uma matéria de IRS, que é uma matéria desenvolvida nos cursos práticos da Certform, particularmente em todos aqueles cursos onde o IRS, a fiscalidade, faz parte, nomeadamente no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IVA, IRC e Impostos Diferidos, também no curso prático de Processamento de Salários, IRS e Segurança Social com Informática Aplicada. Estes são os principais cursos na modalidade de e-learning que desenvolvemos atualmente e onde as matérias de IRS são mais desenvolvidas. Quando é vendida uma casa, e eu vou fazer esta apresentação através de um caso prático, pode-se gerar uma mais-valia ou um ganho. Porque as mais-valias, elas são tributadas no IRS e são enquadradas naquilo que é a chamada categoria G. Uma mais-valia é a diferença entre um valor de realização, que é um valor de venda, e um valor de aquisição, ou um valor de compra. Mais-valia, valor de venda menos valor de compra. Quando o valor de venda é superior ao valor de compra, gera-se uma mais-valia. Se eventualmente o valor pelo qual vendemos é inferior ao valor pelo qual adquirimos ou compramos, gera-se uma menos-valia. Importa tratar dos ganhos, das mais-valias tributados em sede IRS. Vamos ver um exemplo concreto. O Abel e a Maria são casados e têm um dependente a seu cargo, portanto, um filho a seu cargo. O Abel obteve 18.000 euros em rendimentos do trabalho dependente, a chamada categoria A. E a Mariana obteve 19.000 euros como trabalhadora independente, na qualidade de psicóloga e formadora. Trata-se da categoria B, a categoria dos recibos verdes. Durante o ano N, e vamos considerar a minha análise do ano N, um ano que eu vou considerá-lo como genericamente o ano N, pode ser 2020, por exemplo. Durante o ano N, venderam a casa de habitação própria e permanente. Uma coisa muito importante é definir que venderam a casa de habitação própria e permanente. Eu vou chamar a atenção a várias questões ao longo desta apresentação para que possa ir ao encontro de muitas dúvidas que muitos de nós temos nestas operações de alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis, ou seja, a venda de uma casa. Relativamente aos dados que nós temos para esta casa, que agora foi vendida, ela havia sido adquirida no ano de 2011. Escritura era de 150.000 euros, o valor patrimonial tributário era de 140.000. A venda
agora no ano N, foi pela escritura 190, pelo valor patrimonial tributário 200 mil. Entre a escritura e o valor patrimonial tributário, considera-se sempre o maior entre os dois. O maior entre os dois. Pelo que, na aquisição, considerarei 150 mil euros. Na venda, alienação, considerarei 200 mil euros. Vamos trabalhar com 150 mil euros a nível de compra, vamos considerar 200 mil euros a nível de venda. Bem, para já estamos a ver que há aqui uma diferença substancial entre o valor de venda e o valor de aquisição. São 50 mil euros. No entanto, isto não se calcula exatamente desta forma. Não é propriamente assim a diferença entre o valor da venda e o valor da compra. Eu já vou dizer como é que a mais-valia é calculada pela sua fórmula completa. Mais alguns dados importantes. Possuem documentação comprovativa, nomeadamente faturas, de despesas de manutenção e remodelação do imóvel nos últimos 12 anos e foram de 20 mil euros. Portanto, isto é muito importante, todas estas faturas de despesas que ao longo dos últimos 12 anos tínhamos tido com a casa, pinturas, obras, uma janela, tudo o que tem a ver com manutenção e remodelação da casa dos últimos 10 anos, devemos guardar todas essas faturas, porque elas serão agora bastante importantes. Vão funcionar como um gasto ou um custo. Para além disso, as despesas inerentes à alienação versus aquisição, 5 mil euros. Podemos ter aqui, por exemplo, as despesas da escritura, as despesas relacionadas com uma imobiliária. Nós podemos ter pago uma comissão a uma imobiliária e também vão entrar no âmbito dos custos. Segue-se então a fórmula para o cálculo da mais-valia. Bom, a mais-valia, a mais ou a menos-valia, não é? Porque pode dar mais, pode dar menos, aqui eu já sei que vai dar mais-valia. A fórmula completa é a seguinte. A mais-valia é igual ao valor de realização. Isto é o valor de venda. O valor de venda, que vai ser deduzido do valor de aquisição. E quando entre a aquisição de 2011 e a venda do ano atual decorrerem mais do que 24 meses, vamos aplicar ao valor de aquisição um coeficiente de desvalorização da moeda conforme o artigo 50 do Código do IRS. Efetivamente, no Código do IRS, temos no artigo 50 do mesmo a chamada correção monetária, e esta correção monetária faz referência que sempre que tenham decorrido mais de 24 meses entre a data da aquisição e a data da alienação ou afetação. Daí eu vou aplicar de seguida um coeficiente de desvalorização da moeda, porque este imóvel foi comprado em 2011, é vendido no ano N, que eu vou considerar, por exemplo, 2020, logo decorreram muito mais do que 24 meses, é mesmo necessário aplicar aqui um coeficiente de valorização, neste caso de desvalorização da moeda, que vai aumentar o valor de aquisição, o que desde já é positivo, porque o valor de aquisição ele vai abater ao valor de venda. Depois temos mais os encargos com a valorização dos bens nos últimos anos, nos últimos 12 anos, conforme o artigo 51, a linha A do Código do IRS. De facto, temos aqui encargos
e estes encargos foram de 20 mil euros. Estas despesas de manutenção e remodelação que o casal possui comprovadamente, através das faturas que foi guardando ao longo dos anos, serão agora tidas em conta no âmbito deste conjunto de gastos que nos permitem considerar agora no cálculo da mais-valia. Depois, as despesas inerentes à alienação, aqui este DAQ, despesas inerentes à alienação, mais as despesas inerentes à aquisição, alienação e aquisição. E aqui também temos 5 mil euros, que pode ser, por exemplo, uma comissão paga a uma imobiliária, e as despesas respeitantes às escrituras também serão tidas em conta. Existe ainda a possibilidade, caso haja, de imputar aos gastos uma indemnização paga pela renúncia onerosa a posições contratuais ou outros direitos em conformidade com o artigo 51, a linha A, também do Código do IRS. Bem, então esta é a fórmula que eu vou aplicar para o cálculo da mais-valia pela venda da casa. Vamos traduzir aqui nos nossos valores. A mais-valia fica então: o valor de venda são 200 mil euros. O valor de venda entre a escritura, o valor escriturado e o valor patrimonial tributário, o maior dos dois, portanto, temos que considerar 200 mil euros. Menos, e agora vamos abrir o parênteses e considerar todos os gastos inerentes. O valor da aquisição foi de 150 mil euros, o maior entre os dois, como eu já tinha referido, 150 mil euros, e agora a aplicação do coeficiente de desvalorização da moeda. Nós temos que ir à portaria 362 de 2019 e considerar quais são os coeficientes em função do ano da aquisição. Este imóvel foi adquirido em 2011 e, conforme podemos observar, para o ano de 2011 será tido em conta um coeficiente de desvalorização da moeda de 1,06. Quanto mais antigo, maior será o coeficiente. Aqui vamos utilizar então 1,06. Cá está 1,06, o que vai permitir que os 150 mil euros, ao serem multiplicados por 1,06, passem para 159 mil euros. De facto, aqui há uma valorização do imóvel, portanto, 150 mil euros multiplicados por 1,06 ou 1,06 passa para 159 mil euros de valor de aquisição. Depois vamos adicionar os 20 mil euros das despesas de manutenção e conservação, remodelação do imóvel dos últimos 12 anos e que estão documentadas, ou seja, foram guardadas todas as faturas respeitantes a estas despesas, mais 5 mil euros de despesas inerentes à alienação versus aquisição. E, portanto, estes são todos os valores a deduzir agora, e somando 159 mil mais 20 mais 5 mil, dá 184 mil euros. Ou seja, este valor aqui é de 184 mil euros. O que significa que 200 mil menos 184 mil euros são 16 mil euros. Chegamos ao valor da mais-valia. O casal, com a venda da casa de habitação própria e permanente, obteve uma mais-valia de 16 mil euros. A questão que se coloca agora é a seguinte: com uma mais-valia de 16 mil euros, como é que o fisco vai tributar este valor? Qual a taxa que vai ser aplicada sobre este valor? Então, eu chamo a atenção para o seguinte: existem
três possibilidades relativamente à tributação de uma mais-valia pela venda de uma casa de habitação própria e permanente. Atenção que eu estou a falar de uma casa de habitação própria e permanente, porque se não fosse uma casa de habitação própria e permanente, por exemplo, se fosse uma casa arrendada, da qual o senhorio era titular e agora ia vendê-la, estes 16 mil euros eram 100% englobados ao rendimento. Mas aqui estamos a falar de uma casa de habitação própria e permanente. Então, três possibilidades quanto ao englobamento desta mais-valia obtida pela venda de uma casa, mais uma vez, de habitação própria e permanente. A primeira possibilidade é que o casal pode decidir reinvestir todo o valor de realização. O que é que significa reinvestir? Reinvestir significa comprar com o valor da venda. O valor da venda foi 200 mil euros. Reinvestir será utilizar o valor de alienação, o valor da venda, na aquisição de habitação própria e permanente. Vamos então ver o que é que o código do IRS nos refere sobre esta situação, a situação do reinvestimento. Aqui no código do IRS, as mais-valias, elas são tratadas no artigo 10º, é um artigo muito importante, mas depois, também associada a esta matéria, temos a secção 6 dos incrementos patrimoniais e temos aqui os artigos 43, 44, 45, 46, que também são importantes, e os próprios 50 e 51, despesas e encargos, correção monetária. Quando eu há bocado falei de despesas e encargos, eu baseei-me no artigo 51, quando falei da correção monetária, no artigo 50. O artigo 10º do Código do IRS é o artigo que define as mais-valias, a chamada categoria G, e refere que constituem mais-valias os ganhos obtidos e aqui alienação onerosa de direitos reais sobre bens imóveis. É aquilo que efetivamente foi feito aqui nesta situação. Depois, este artigo diz-nos que, no seu número 5, que são excluídos da tributação os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados à habitação própria e permanente. Mais uma vez, são excluídos significa que vai ficar isento. Mas, quando o imóvel que se vende, ele era destinado à habitação própria e permanente. Porque se não for destinado à habitação própria e permanente, não há isenção nenhuma. Ora, são excluídos da isenção os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados à habitação própria e permanente do sujeito passivo e do seu agregado familiar, desde que verificadas cumulativamente as seguintes condições. O valor de realização, o tal valor de venda, que no nosso caso é de 200 mil euros, eventualmente deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para a aquisição do imóvel, seja reinvestido na aquisição da propriedade de outro imóvel, de terreno para construção de imóvel ou respectiva construção, ou na ampliação ou melhoramento de outro imóvel exclusivamente com o mesmo destino, situado em território português ou no território de outro Estado-membro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu. E lá está. É o que aqui o número 5, a linha A, nos diz.
para que a mais-valia goze de exclusão da tributação, ou seja, fique isenta, é preciso reinvestir a totalidade, todo o valor de venda, que se chama valor de realização, na aquisição de um outro imóvel que tem exatamente o mesmo fim, ou o mesmo destino, ou seja, habitação própria e permanente do agregado familiar. Se eu resolver comprar uma casa para férias, não está neste regime da isenção. Portanto, o destino dessa mesma habitação tem que ser, efetivamente, a habitação própria e permanente do agregado familiar. Há um prazo para se fazer este reinvestimento. O prazo é definido no número 5, a linha B. O reinvestimento previsto na linha anterior seja efetuado nos 24 meses anteriores e os 36 meses posteriores contados da data de realização. Portanto, temos aqui um prazo bem alargado. Este prazo é um prazo também visível na própria declaração anexo G. É que quando os contribuintes vendem casa, vão ter que preencher o anexo G. E neste anexo G, onde tudo se declara, temos aqui o reinvestimento do valor de realização e lá está destinado à habitação própria e permanente, sempre a reforçar isto. E depois temos aqui os vários prazos onde o reinvestimento poderá, ao longo do qual o reinvestimento poderá ser feito. Em primeiro lugar, a intenção do reinvestimento e depois pode ser feito antes da alienação, após a alienação e dentro dos prazos que eu acabei agora de referir, do artigo 10º, número 5, a linha B do Código do IRS. Vindo novamente aqui para o nosso caso prático, quando a possibilidade consiste em reinvestir todo o valor de realização, já vimos que a mais-valia goza de isenção. E não esquecer que o reinvestimento tem que ser numa habitação com o fim de habitação própria e permanente do agregado familiar, ou então, conforme o código do IRS nos diz, terreno para construção de imóvel e ou respectiva construção, ou na ampliação ou melhoramento de outro imóvel, sempre exclusivamente destinado à habitação própria e permanente. A segunda possibilidade é não reinvestir o valor de realização. Ou seja, o casal vende por 200 mil, os gastos inerentes são 184 mil, obtém a mais-valia de 16 mil e simplesmente não faz reinvestimento, não manifesta a intenção por fazer o reinvestimento a quando do preenchimento do seu anexo G. A intenção de reinvestimento não é opção do casal. Quando não se faz reinvestimento, a mais-valia ela vai ser englobada em 50%. Eu já vou falar o que é isto do englobamento, que é para se perceber bem como é que as mais-valias são tributadas. Mas para já ficamos com esta ideia. Se manifesto a minha intenção por reinvestir a totalidade do valor de venda, vou obter uma isenção. A mais-valia não vai ser tributada. Se não pretendo reinvestir nenhum valor, então metade da mais-valia vai ser objeto de englobamento. Conforme o artigo 43, número 2, a linha B do Código do IRS. 50% da mais-valia vai ser englobada. Este é o pior dos cenários. Isto sempre, obviamente, neste pressuposto de que vendemos a casa de habitação própria e permanente. Porque se vendermos uma casa, por exemplo, que está a ser objeto de arrendamento, ou que era objeto de arrendamento, não era a casa de habitação própria e permanente, a mais-valia é englobada na totalidade e vai haver muito mais IRS a pagar.
Depois temos a terceira possibilidade, que é o chamado reinvestimento parcial. Aqui, este reinvestimento parcial surge quando eu obtenho 200 mil euros de valor de realização, vendi por 200 mil euros e agora vou adquirir uma casa para a habitação própria e permanente, mas que tem um valor de aquisição abaixo dos 200 mil euros. Portanto, eu não vou necessitar de todo o valor de realização. Eu não vou fazer um reinvestimento total. Vou apenas fazer um reinvestimento parcial. E nesse sentido, quando existe um reinvestimento parcial, a autoridade tributária vai calcular na medida da proporção, conforme nos indica o artigo número 10º, mais-valias, o seu número 9. O número 9 do artigo 10º refere que, no caso de reinvestimento parcial do valor de realização e verificadas as condições estabelecidas nos números 6 e 8, os benefícios a que se referem os números 5 e 7 respeitam apenas à parte proporcional dos ganhos correspondentes ao valor, ao valor reinvestido. Então, as contas podem ser feitas desta forma. Eu vou exemplificar. Vamos imaginar que o casal, nesta terceira hipótese, recebe 200 mil euros pela venda da casa, conforme já está definido, e manifesta a sua intenção pelo reinvestimento, mas apenas de 150 mil euros. Portanto, vai reinvestir parcialmente. Temos que calcular uma proporção. O quociente do valor reinvestido sobre o valor de realização. Eu vou reinvestir 150 quando possuo 200 mil. Este valor de realização ele será subtraído, caso exista esta realidade, da amortização de empréstimo contraído para a aquisição de imóvel. Caso exista. Aqui não existe a amortização do empréstimo que foi contraído para a aquisição do imóvel. Portanto, eu vou considerar os valores, o valor reinvestido ou o valor de aquisição da nova casa é de 150 mil euros e o valor de realização é de 200 mil. Valor da nova casa, 150 mil. O valor de venda da casa anterior, 200 mil. Multiplico por 100 para me dar uma percentagem. Dá 75%. Então significa que eu, no fundo, fiz um reinvestimento parcial de 75%. Utilizei 150 em 200 mil. Chama-se a isto a parte proporcional. Isto determina que eu vá desdobrar a mais-valia em duas cota-partes. 16 mil é o valor da mais-valia. Divido em 75 e em 25. 75% de 16 mil são 12 mil. E 25% de 16 mil são 4 mil. 12 mil é a parcela afeta ou a proporção da mais-valia que corresponde aos 75% do reinvestimento. E os 25% é aquela cota-parte ou aquela proporção de não reinvestimento. O que está dentro da proporção do reinvestimento fica isento. Tudo o que tem a ver com reinvestimento fica isento. Reinvestir na aquisição de uma casa para habitação própria e permanente ou em terreno para construção, conforme nós já vimos. Estes 12 mil euros, que é 75% dos 16 mil, e 75% é a proporção de reinvestimento, é a parcela da mais-valia que goza de isenção. Isento. A outra parte, que corresponde a 1/4 ou a 25% e que dá 4 mil, e como a intenção é pelo reinvestimento na aquisição de habitação própria e permanente, vai usufruir de englobamento em 50%. Não é englobada 100%, é englobada em 50%, porque nós estamos a falar aqui
de uma casa que era de habitação própria e permanente. Esta é a terceira hipótese, a hipótese da proporção. Claro que aqui podem acontecer várias situações. Eu coloquei aqui 150 mil euros, poderia ter colocado que a casa nova custava, que a casa para onde eles agora vão morar custava 100 mil, custava 80 mil, custava 190 mil. Tudo isto eram reinvestimentos parciais, desde que seja inferior aos 200 mil, porque para ser um reinvestimento total e para gozar de isenção, de não tributação, teria que haver um reinvestimento total, o que não é o caso nesta terceira hipótese. Agora, vamos falar sobre o tal englobamento e como é que isto é tributado. Já vimos como é que se calcula a mais-valia. Isso ficou esclarecido. Agora eu vou explicar como é que vai ser tributado. Esta é a parte mais importante, como é que isto vai ser tributado. Bom, a tributação depende sempre dos restantes rendimentos que aquela família, aquele sujeito passivo, no caso concreto este agregado familiar constituído pelo Abel e pela Maria, o sujeito passivo A, o sujeito passivo B, qual o conjunto de rendimentos que eles têm, porque não têm apenas o rendimento das mais-valias. Por exemplo, o Abel, ele trabalha numa empresa, trabalho dependente, e recebeu de rendimento bruto 18 mil euros durante aquele ano. E a Mariana, na qualidade de psicóloga e formadora, a recibo verde, trabalhadora independente, categoria B, rendimentos profissionais, teve 19 mil euros. Ou seja, para se ver qual a taxa que vai ser aplicada àquela mais-valia, nós temos que entrar com todos os restantes rendimentos, porque o IRS funciona como um englobamento de rendimentos. E para a categoria A, este é o rendimento bruto, 18 mil euros. E para a categoria B temos o rendimento bruto de 19 mil euros. Eu coloquei aqui categoria A e categoria B para que o exemplo fique mais completo. Então, relativamente à categoria A, a autoridade tributária considera os 18 mil euros, que é o rendimento bruto da categoria A, mas aplica a este rendimento bruto uma dedução específica, a que todos nós temos direito, quando temos rendimentos da categoria A. Essa dedução específica, ela é considerada para o trabalho dependente em 4.104 euros. O trabalho dependente, a dedução específica base é de 4.104 euros. Eu vou considerar então que a autoridade tributária subtrai 4.104 e o rendimento líquido do trabalho dependente que vai ser objeto de englobamento é de 13.896. Os 18 mil menos os 4.104. Quanto à Mariana, como ela tem rendimentos da categoria B, na categoria B funciona o chamado regime simplificado. E o regime simplificado da categoria B determina que aos rendimentos desta categoria sejam aplicados os chamados coeficientes. Isto é algo que está no artigo do regime simplificado, que é o artigo 31 do Código do IRS. Segundo este artigo, o artigo 31 do Código do IRS, eles aplicam 0,75 aos rendimentos das atividades profissionais especificamente previstas na tabela a que se refere o artigo 151 do Código do IRS. E, na verdade, o artigo 151 do Código do IRS, na sua tabela de atividades, todas as profissões que estão nesta tabela, aplica-se o coeficiente de 0,75 e psicólogo faz efetivamente parte desta tabela. Os psicólogos têm o código 1010, assim como os formadores têm o código
8.011 e todas as profissões de trabalhador independente que constam desta tabela, aplica-se o coeficiente do artigo 31 e que é 75,075. O que significa que, com 19.000 euros, a autoridade tributária aplica 0,75 e considera que o englobamento será de 14.250. É como se atribuísse ali um desconto, entre aspas, um abatimento de 0,25. Isto é que é o regime simplificado da categoria B, a aplicação de coeficientes ao rendimento bruto ou à faturação do sujeito passivo. No caso das profissões que estão elencadas na lista do artigo 151, 0,75. Temos este rendimento líquido, uma vez que o Abel e a Mariana optam por entregar a declaração em conjunto. Portanto, eu estou a resolver agora esta situação neste pressuposto. O casal, casados, podem ser casados, podem ser em união de facto, eles optam pela entrega em conjunto da declaração modelo 3. É que, atualmente, a regra é cada um entrega a sua própria declaração. Cada um entrega o seu próprio IRS. Mas quando se está a entregar o IRS e quando estamos perante casados ou em união de facto, pode haver a opção pela entrega em conjunto. E a maioria faz assim e faz muito bem. Porque por várias simulações já chegamos à conclusão, em estudos que fazemos, que a entrega em conjunto do casal gera menos imposto para o agregado familiar, por causa da aplicação de um quociente familiar. E é isso que eles fizeram. Eles resolveram entregar esta declaração em conjunto. E ao entregarem a declaração em conjunto, a autoridade tributária, na primeira possibilidade, vamos ver a primeira possibilidade. Qual era a primeira possibilidade? A primeira possibilidade, e agora só resumindo aqui um pouco, era reinvestir todo o valor de realização. E a mais-valia gozava de isenção, conforme se recorda. Nesse caso, o englobamento, ou seja, o rendimento líquido total, o englobamento ele é matéria do artigo 22 do Código do IRS. O englobamento é o trabalho dependente, o rendimento líquido do trabalho dependente, calculado nestes termos, mais o rendimento líquido do trabalho independente da Mariana, categoria B, mais a categoria G, que é a tal mais-valia zero, porque eles manifestaram esta intenção e decidiram reinvestir a totalidade do valor de realização na aquisição de uma casa para habitação própria e permanente, a mais-valia gozou de isenção. O que é que acontece? Acontece que zero é não tributada, ou seja, o englobamento resulta apenas do trabalho dependente mais do trabalho independente, o que dá 28.146. Como eles entregam a declaração em conjunto, a declaração de IRS modelo 3 em conjunto, a autoridade tributária, para verificar qual a taxa de IRS, aplica o quociente familiar, ou seja, divide este valor por 2. 28.146 a dividir por 2 dá 14.073. E vai ser na base deste valor que se vai procurar a taxa de IRS. Então, 14.073. Qual a taxa de IRS? A taxa de IRS temos que ir ao artigo 68, onde estão os escalões do rendimento coletável. E não esquecendo que o valor era 14.073, para 14.073 o casal fica no terceiro escalão, de 10.700 até 20.261. O que significa que vai ter uma taxa de 28,5% a aplicar aos 14.000, portanto, a aplicar aqui aos 14.073 vezes 28%, deduzindo uma parcela a abater
de 1191. Após fazer esta conta, a autoridade tributária volta a multiplicar por 2. Isto é muito importante para se ter uma noção concreta de como é que isto funciona. O valor do rendimento líquido total, ele é dividido por 2 por aplicação do quociente familiar. Vai-se procurar o escalão, está nos 28,5%, aplica-se os 28,5% ao valor 14.073, subtrai-se a parcela a bater de 1191 e o que daqui resultar, depois volta-se a multiplicar por 2. Volta-se a multiplicar por 2. E aí determina-se a chamada coleta. E depois a coleta virão todas as deduções à coleta, que têm a ver com as deduções por despesas de educação, saúde e por aí fora. Na segunda possibilidade. A segunda possibilidade é aquela em que o casal resolveu não reinvestir. Ou seja, nesta segunda possibilidade, portanto, existe uma mais-valia que nós já conhecemos de 16 mil euros, existe um valor de realização de 200 mil, mas não pretendem reinvestir o valor da realização. Isso significa que a mais-valia vai ser englobada em metade, conforme determina o artigo 43, número 2, a linha B do Código do IRS. A autoridade tributária vai pegar nestes 16 mil euros, metade são 8 mil euros, e vai somar tudo. Ou seja, 13.896 do trabalho dependente, 14.250 do trabalho independente, mais 8 mil euros. O que prefaz 36.146. Como eles optaram por entregar a declaração conjuntamente, aplica-se o quociente familiar dividindo este valor de 36.146 por 2, o que dá 18.073. E para 18.073, continua a estar nos 28,5% de taxa. É esta a taxa que se vai aplicar. Então, a conta a fazer pela autoridade tributária será 18.073 vezes 28,5% menos 1.191,23. O valor assim obtido será depois multiplicado por 2 para formar a chamada coleta. Pronto, então podemos dizer que esta mais-valia, quando não houve qualquer intenção pelo reinvestimento, ficou sujeita a 28,5%, conforme o trabalho dependente, conforme o trabalho independente, porque tudo funcionou através deste englobamento. A terceira possibilidade era a possibilidade que eu há bocado referi de haver um reinvestimento parcial, ou seja, o casal compra uma casa para fins de habitação própria e permanente que custa 150 mil euros, quando possui 200 mil que recebeu pela venda da casa antiga. Isto é um reinvestimento parcial. Eu fiz as contas, conforme se recordam. A cota-parte correspondente ao reinvestimento goza de isenção, mas aquela parcela, proporção correspondente ao não reinvestimento, os 4 mil, vão ter que ser englobados em metade, 2 mil. Então, fizemos aqui o englobamento de metade, o que deu 30.146. Mais uma vez, porque optaram por entregar a declaração conjuntamente, aplicou-se o quociente familiar, 30.146 a dividir por 2, 15.073, cai exatamente no mesmo escalão, fica com uma taxa de 28,5. A autoridade tributária multiplica 28,5 por 28,5% vezes 15.073, subtrai 1.191,23, que é a parcela a bater.
o valor que daí resulta volta a multiplicar por 2 e forma-se a chamada coleta. E depois à coleta virão as chamadas deduções à coleta, e que eu já disse que tem a ver com uma dedução pelo dependente, mais as deduções de todas as despesas que foram, entretanto, validadas no portal das finanças, despesas de educação, despesas de saúde, despesas relacionadas com exigência de fatura, etc, etc, etc. Enfim, todas aquelas despesas que nós conhecemos e que deduzem no IRS mediante percentagens e limites. Então podemos dizer que esta mais-valia é tributada para este casal em concreto ao nível dos 28%, porque este casal em concreto está sempre aqui neste limite, e ficamos também com a noção que tudo se baseia nos restantes rendimentos, ou seja, não se vai analisar a mais-valia apenas per si, porque ela funciona do ponto de vista de um englobamento onde são tidos em conta os restantes rendimentos que aquele sujeito passivo, ou no caso concreto, o casal, obteve. Muito importante aqui é chamar a atenção que partimos sempre do pressuposto que a casa vendida era de habitação própria e permanente, e a casa agora comprada é para fins de habitação própria e permanente. E todo o nosso raciocínio seguiu essa linha. Porque quando se vende uma casa que não é de habitação própria e permanente, não há estas reduções de metade. Nada disso. A mais-valia entra a 100%. E ao entrar a 100%, obviamente que podemos mesmo subir de escalão. Não é? Porque o IRS, conforme estão a ver pelo artigo 68, o escalão mínimo, quando o englobamento ou o rendimento coletável é até 7.091, é de 14,5%, mas depois vai subindo, até chegar a 48% para aqueles agregados familiares cujo rendimento coletável é superior a 80.640. Esta mais-valia, ela só estaria sujeita a 48% se no conjunto dos rendimentos todos que formavam o rendimento coletável desta família fosse superior a 80.640, o que não foi o caso. Esteve aqui neste intervalo porque aplicou-se também depois aquele quociente familiar que nós vimos. E, portanto, vejam que o IRS vai aumentando e depois ainda existe a taxa adicional de solidariedade para aqueles que têm rendimentos entre 80 a 250, mais 2,5%, e superior a 250, mais 5%, e, portanto, pode passar de 48 para 50,5%, ou até 48 mais 5%. Mas isto é para os rendimentos mais altos. Obviamente que tudo funciona através do rendimento coletável. Outra coisa que eu queria referir, e para concluir, tem a ver com a questão das heranças. É que quando nós herdamos um imóvel, podemos também ter a intenção de o vender. Eu herdei um imóvel, uma casa, e quero vendê-lo. Atenção que as heranças, existe valor de aquisição. Ou seja, e o valor da aquisição é a título gratuito, claro. E aqui entra o artigo 45 do Código do IRS. Segundo o artigo 45 do Código do IRS, isto é muito importante porque quando existem heranças e depois o imóvel é vendido, vai haver mais-valia. Atenção a isso. E porque o valor da aquisição, podem perguntar, mas houve uma herança, não há nenhum valor de aquisição. Há um valor de aquisição a título gratuito, conforme estabelece o artigo 45. Para a determinação dos ganhos sujeitos a IRS, considera-se o valor da aquisição, no caso de bens ou direitos adquiridos a título gratuito, o valor que tenha sido considerado para efeitos de liquidação de imposto de selo. O valor que serviria de base à liquidação de imposto de selo caso este fosse
devido. No caso de direitos reais sobre bens imóveis adquiridos por doação isenta, nos termos da alínea E do artigo 6º do Código do Imposto de Selo, considera-se o valor da aquisição o valor patrimonial tributário constante da matriz até aos 2 anos anteriores à doação. Portanto, atenção às heranças. Se herdei uma casa e depois a vou vender, vai haver mais-valia. O valor da aquisição ele é determinado em conformidade com o artigo 45 e, portanto, aplica-se naturalmente a fórmula de cálculo que eu aqui mostrei, porque há, efetivamente, valor de aquisição e o valor da aquisição é submetido aqui à formulazinha que eu expliquei para o cálculo da mais-valia. Fica então feita esta apresentação sobre as mais-valias no caso da venda de casa. Expliquei que vendi uma casa que era de habitação própria e permanente e comprei uma casa de habitação própria e permanente e todo o raciocínio foi nesse sentido. Quando vendemos uma casa que não é de habitação própria e permanente, então as mais-valias agravam-se porque não podem ter esta tal questão da redução de metade ou mesmo a questão do reinvestimento. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade.